Os 7 maiores avatares da humanidade, quem realmente mudou o mundo. Ao longo da história, surgiram figuras tão extraordinárias que mudaram para sempre a trajetória da humanidade. Não eram apenas líderes, sábios ou filósofos, eram presenças vivas de algo maior. Seres cuja existência parecia condensar os ensinamentos mais elevados sobre compaixão, consciência e transcendência. Esses seres são chamados, em muitas culturas, de avatares, manifestações do divino na forma humana. Eles não surgem por acaso, mas em momentos críticos da evolução da Terra, quando a humanidade precisa ser lembrada de sua essência espiritual. Mergulharemos fundo na vida, nas mensagens e no impacto de 7 dos maiores avatares que já caminharam entre nós. Vamos muito além da superfície para compreender não só quem eles foram, mas o que ainda representam dentro de cada um de nós. 1. Krishna, o avatar da sabedoria e da alegria cósmica. Krishna, reverenciado como um dos maiores avatares do hinduísmo, é considerado uma manifestação completa do deus Vishnu. Ele é descrito não apenas como um guerreiro divino, mas como o amante cósmico, o mestre da alegria e o sábio transcendental. Sua principal contribuição está no Gita, onde, em meio a um campo de batalha, ele revela as verdades eternas sobre o karma, a ação, o dharma, propósito, a renúncia e a natureza da alma. Krishna não nega o mundo, mas ensina como agir nele com desapego, vivendo intensamente, mas com o coração ancorado no divino. Mais que uma figura mitológica, Krishna é um símbolo do equilíbrio perfeito entre força e ternura, entre ação e contemplação. Ele nos lembra que a espiritualidade verdadeira não é um fardo, mas uma dança com a existência. 2. Buda, o avatar da libertação consciente. Nascido como um príncipe em meio ao luxo, Siddhartha Gautama abandonou tudo em busca da verdade. Após anos de meditação sob a árvore Bodhi, alcançou a iluminação e se tornou o Buda o desperto. Seu ensinamento central é simples, porém profundo. O sofrimento existe, mas pode ser superado. Ao identificar as causas do sofrimento, o apego, o desejo e a ignorância, Buda oferece um caminho prático para a libertação, o nobre caminho óctuplo, que inclui conduta ética, meditação e sabedoria. O impacto de Buda é profundo até hoje. Seus ensinamentos moldaram civilizações inteiras e continuam a ser estudados por cientistas, psicólogos, monges e buscadores do mundo todo. Mas Buda não quis ser adorado, quis ser compreendido. Disse: não acredite em nada só porque eu disse, experimente por si mesmo. Esse é o poder de um avatar. Despertar o mestre adormecido dentro de cada ser humano. 3. Jesus Cristo, o avatar do amor incondicional e da entrega suprema. Jesus de Nazaré é um dos nomes mais conhecidos da história humana. Sua vida, sua morte e seus ensinamentos deram origem a uma das maiores tradições espirituais do planeta, o cristianismo. Mas para além da religião, Jesus é a própria encarnação do amor em ação. Ele curava os doentes, acolhia os marginalizados, confrontava os poderosos com uma fé desarmada, e dizia coisas revolucionárias como: amai os vossos inimigos. O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Na cruz, ele perdoou seus algozes. Ressuscitou no 3º dia, segundo os relatos bíblicos, e tornou-se símbolo máximo da vida que vence a morte, da luz que atravessa a escuridão. Jesus não apenas falou sobre Deus, ele viveu como Deus entre os homens. Sua mensagem ainda ecoa com força no coração de bilhões de pessoas. E sua presença transcende culturas, idiomas e religiões. 4. Lao Tse, o avatar da sabedoria silenciosa. Enquanto o Ocidente valorizava o debate e a lógica, no Oriente nasceu uma sabedoria mais sutil e silenciosa. Lao Tse, o velho mestre chinês, escreveu o Tao Te Ching, uma obra com pouco mais de 5.000 palavras que mudou para sempre a filosofia, a espiritualidade e a política da China. Lao Tse ensinava que o universo tem um fluxo invisível, o Tao, e que o sábio é aquele que não luta contra ele, mas flui com humildade, como a água que se adapta e vence pela suavidade. Aquele que sabe não fala,
Aquele que fala não sabe, escreveu ele, sugerindo que o verdadeiro conhecimento não está nos discursos, mas no ser. Em um mundo obcecado por controle, produtividade e resultados, Lao Tse oferece um antídoto, uma espiritualidade baseada na presença, no silêncio e na confiança no invisível. 5. Maomé, o avatar da fé, justiça e disciplina. Muhammad, o profeta do Islã, viveu em um tempo de clãs em guerra e ignorância espiritual. Seu chamado, aos 40 anos, deu início a uma revolução que unificou povos, criou uma cultura rica em ciência e espiritualidade, e influenciou profundamente o mundo até hoje. O Alcorão, revelado ao longo de 23 anos, contém orientações espirituais e práticas que abrangem desde oração e jejum, até justiça social, respeito aos pais, honestidade e caridade. Maomé não apenas transmitiu as mensagens, viveu cada uma delas com devoção profunda. Era conhecido como o confiável, mesmo entre os que o rejeitavam. Demonstrou coragem, humildade e misericórdia, inclusive ao perdoar aqueles que tentaram matá-lo. Para os muçulmanos, ele não é adorado, mas é o exemplo mais perfeito de um ser humano em completa submissão a Deus. 6. Zaratustra, o avatar da escolha consciente. Muito antes das religiões abraâmicas surgirem, Zaratustra já falava sobre a batalha entre o bem e o mal, e da importância da escolha consciente. Seu ensinamento central era que a humanidade tem o poder de participar da criação do mundo por meio de suas escolhas morais. Ele introduziu o conceito do livre-arbítrio, do julgamento final, e da responsabilidade individual por construir um mundo de luz. Seu lema era simples, mas poderoso: bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Apesar de ser menos lembrado hoje, sua influência é visível nas bases do judaísmo, cristianismo e islã. E sua mensagem permanece atual: não basta ter fé, é preciso ter ética. 7. Yogananda, o avatar da união entre ciência e espírito. No século XX, um novo tipo de avatar emergiu, o que dialoga com a ciência, que fala ao coração e à mente moderna. Paramahansa Yogananda foi um desses seres. Seu livro Autobiografia de um Yogi é uma das obras espirituais mais lidas do planeta, e foi pioneiro ao explicar temas como meditação, energia e estados elevados de consciência para o público ocidental. Yogananda ensinava a meditação Kriya Yoga, como um método direto para a realização de Deus, sem necessidade de rituais complicados ou dogmas religiosos. Ele dizia: você não precisa ser hindu, cristão ou budista, precisa apenas buscar Deus com sinceridade. Seus discursos abordavam desde física quântica até estados místicos, provando que a espiritualidade verdadeira é inclusiva, universal e prática. Sua missão era despertar o divino dentro de cada ser humano, o que todos esses avatares têm em comum. Apesar de viverem em épocas diferentes, com culturas e idiomas distintos, todos esses seres têm algo em comum: não vieram fundar religiões, vieram libertar consciências. Seus ensinamentos convergem em princípios essenciais: a existência de um poder superior ou consciência universal, a importância do amor, da compaixão e do serviço ao próximo, a necessidade de autoconhecimento como caminho de transformação, a liberdade interior como meta final. Mais do que falar de Deus, eles encarnaram Deus. Seja esse Deus entendido como todo, a verdade, o amor, o tal, ou a consciência suprema. E se você também fosse um avatar adormecido? Essa é uma ideia ousada, mas presente em muitas tradições espirituais. O divino está dentro de cada ser humano. Talvez o que diferencia um avatar de um buscador comum seja apenas o nível de consciência. Buda não foi o único desperto, ele apenas foi o primeiro a mostrar que é possível. Jesus disse: vós sois deuses. Krishna revelou que o divino habita todos os seres. A verdadeira missão de um avatar talvez não seja ser adorado, mas nos lembrar de quem realmente somos. Quem realmente mudou o mundo? Talvez a resposta seja: todos eles. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas quem foram eles, mas sim: o que você vai fazer com o legado deles? Porque no fundo, cada um desses avatares acendeu uma chama, e
Cabe a nós manter essa chama viva. Seja por meio do amor, da meditação, do perdão, da verdade ou do silêncio. Você pode não ser um avatar, mas pode ser um canal. E às vezes, isso já é o suficiente para mudar o mundo à sua volta.